Bem-vindo! Na minha frente tenho o novíssimo Xiaomi 15 Ultra e vou fazer o unboxing, dar uma olhada rápida no dispositivo e também em suas especificações. Então vamos direto ao assunto. Algumas focas para cortar. E aqui temos, por exemplo, algumas focas para cortar sim para este projeto. Por que isso é tão grosso? Não há... O que diabos é isso? Jesus! Sabe, eu realmente acho que vou fazer um unboxing bastante interessante e detalhado deste produto, que promete ser algo especial. Então eu adoro como essa é uma caixa de tamanho normal. E já posso dizer que eles desperdiçaram um monte de espaço e não incluíram um carregador. Fantástico. Bem, normalmente estou decidido a escolher a Xiaomi, pois eles realmente têm bons dispositivos. Por outro lado, não serei eu, porque esta câmera gigantesca e incrivelmente complexa que está bem aqui na minha frente é, realmente algo a ser observado com atenção. Bem, um dos maiores pratos de louça que já vi em um telefone. E, em segundo lugar, o preço também é um dos mais altos que já vi em um celular tipo Candy Bar. Pelo amor de Deus, esse telefone é mais caro do que um S25 Ultra. E é um telefone chinês. Agora, eu não me importo com telefones chineses desde que tenham um preço adequado, e esse lixo não tem. Ou talvez dizer que lixo não é o mais adequado, mas pelo amor de Deus, não há razão para esse dispositivo custar tanto quanto é o 1.400. Eu acredito que esse seja o preço a pagar. Não, 15, desculpe. 1.500, nem mesmo dólares, euros. Ótimo, sim, fantástico. O preço completamente insano. Então é um telefone comum, por um preço absolutamente insano, e não importa o quão boas sejam as fotos que ele tira por esse preço. Eu esperaria não só que isso tirasse fotos, mas que fizesse outras coisas, se é que você me entende. Então sim. Agora, E esse também foi um dos motivos pelos quais comecei a apontar que não vem carregador, o que é simplesmente um baita de um desaforo. Para um telefone que custa tanto assim, não há motivo para não incluir um carregador na caixa. A caixa é grande o suficiente, e eu não me importo com que tipo de corte de custos ou papo furado de salvar o planeta você queira justificar. Tem que vir com carregador, ou então nem venha com esse tipo de aparelho. Então, você provavelmente já percebeu que eu não vou ser muito gentil com esse aparelho. Principalmente por causa do preço. É simplesmente insano. Então, agora vamos falar das especificações, deixando um pouco de lado o preço, e por esse valor, obviamente, você espera que tudo seja de altíssimo nível, e só de bater o olho já dá pra ver que é mesmo. Temos uma tela de 6,73 polegadas, é uma tela de 1440 por 3200 pixels. É uma tela LTPO AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10 Plus, HDR Vivid e um brilho máximo de 3200 nits. Muito bom nesse aspecto, com certificações como HDR10 Plus e Dolby Vision, então novamente, pelo menos aqui eles não economizaram. E eles têm algo chamado Xiaomi Shield Glass 2.0, que é simplesmente um vidro na parte frontal, em vez de usar, por exemplo, Corning Gorilla Glass ou outros tipos. Também temos impressionantes 522 pixels por polegada de densidade e uma proporção tela-corpo de 89,7%. Então, em termos de tela, o aparelho não deixa nada a desejar. Agora, seguindo em frente, temos provavelmente a estrela do show, que é o conjunto de câmeras bem aqui com um sensor simplesmente enorme. Isso é simplesmente... Meu Deus. Então, temos uma lente grande angular de 50 megapixels, abertura f1.6, 23mm, uma teleobjetiva de 50 megapixels, abertura f1.8, 70mm, uma periscópica telefoto de 200 megapixels, abertura f2.6, 100mm e mais uma ultra grande angular de 50 megapixels, abertura f2.2, 14mm, 115 graus. E somando a isso, também temos um sensor de profundidade 3D Time of Flight, e com essas câmeras estamos filmando em 8K a 30 quadros por segundo. Em 4K chegamos a 60 quadros por segundo, com câmera lenta de 120 e, bom, em 1080p conseguimos impressionantes 1920 quadros por segundo em câmera lenta.
Na frente, uma câmera em furo na tela abriga uma lente de 32 megapixels, abertura f2.0, 21mm de largura, que grava em 4K a 60 quadros por segundo e também em 1080p a 60 quadros por segundo. Então, em termos de câmera, obviamente este é provavelmente neste momento o melhor celular do mercado quando se trata de câmeras, mas quando você tem esse tipo de display de OVNI na parte de trás, você esperaria mesmo que tivesse as melhores câmeras. Isso é... tipo, você pode simplesmente segurar o celular por aqui, como dá pra ver. E ele não vai escorregar facilmente da sua mão, de jeito nenhum. Isso aqui é realmente muito robusto. Então, dando continuidade... processador, nada surpreendente. Snapdragon 8 Elite, o mais novo e melhor Snapdragon que você pode encontrar atualmente. São 12 GB de RAM, já na versão mais básica deste aparelho, e 256 GB de armazenamento interno, com tecnologia UFS 4.1. Agora você pode chegar até 1 TB e 16 GB de RAM, mas, voltando ao preço, a configuração básica por esse valor é absolutamente insultante. 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM para um aparelho que custa $1.500. Você está usando alguma coisa? Talvez a Xiaomi devesse largar o cachimbo, porque isso aqui está um pouco fora da realidade. Até mesmo, acho que o Fold tem a audácia de oferecer especificações um pouco melhores do que isso. Vamos ver. Então, o Fold 2 e o Fold 6, estamos observando atentamente o que está acontecendo. Ah, não deixa isso para lá, por favor, esqueça o que eu disse. Eles também oferecem 256 de armazenamento e 12 GB de RAM por um aparelho ainda mais caro. Então, retiro o que disse. Então, ainda assim, por $1.500 em um celular formato barra, acho que isso é extremamente uma especificação muito baixa, até mesmo em termos de armazenamento. Quando você considera o fato de que esse aparelho pode tirar fotos RAW de 200 megapixels, provavelmente vai encher o armazenamento desse dispositivo bem rápido com esse tipo de foto, se você estiver usando a câmera ao máximo. Então isso é meio que... os 1.500 por 256 GB é praticamente só uma sugestão. Você não vai gastar só 1.500. Provavelmente você vai acabar gastando mais, porque muito provavelmente vai precisar dos 512 GB de armazenamento. E esses, senhores interessantes, vincularam os 512 GB de armazenamento com 16 GB de RAM. Então, não só você faz o upgrade do armazenamento, que provavelmente você quer atualizar, como também é forçado a atualizar a RAM, que você não precisa atualizar. Incrível. Simplesmente um baita dedo do meio. E a última coisa é a bateria aqui, que é uma bateria de 5.410 mAh, que pode ser carregada com fio a 90 watts e sem fio a 80 watts. Então isso é surpreendentemente muito próximo um do outro. Mas, infelizmente, não temos um carregador na caixa, então não podemos carregar o telefone imediatamente. Yai. Por os 1.500. Bem, para resumir, é um dispositivo extremamente caro, projetado para tirar fotos e tentar fazer isso da melhor forma possível. E, presumivelmente, ainda não testei, mas provavelmente é o melhor no mercado atualmente para fazer isso. Mas o R$1.500 é um preço muito alto para um celular chinês. E a Xiaomi anteriormente era muito boa em precificar seus celulares de forma bastante competitiva e simplesmente oferecer um ótimo aparelho com ótimos recursos por um preço acessível. Este não é o caso. Isso aqui é a pura insanidade da Samsung e da Apple, colocando um preço absurdamente insano e vendo quantas pessoas compram. E eu realmente não gosto desse tipo de preço. E ainda assim há pessoas que vão comprar esse aparelho. Você, provavelmente assistindo a isso, pode estar comprando esse aparelho. E só quero que você saiba que quanto mais pessoas como você existirem, mais altos os preços vão ficar. Porque se a empresa consegue vender um aparelho de $1.500 e te enganar fazendo você acreditar que é a inflação, então no ano que vem eles vão lançar um aparelho de $1.600 e depois um de $1.700. E logo vamos estar fazendo financiamentos de casa para comprar celulares. Incrível. Então só lembre-se disso. Agora, para dar uma opinião sobre este aparelho completamente fora do preço, é obviamente um telefone fantástico. Ele traz tudo o que você esperaria de um celular topo de linha.
já que é um dispositivo premium tentando ser o melhor que pode ser em todos os aspectos. E sim, é basicamente isso que temos aqui. A única desvantagem notável, além do preço consideravelmente elevado, é essa câmera traseira enorme aqui, que é realmente bastante grande e proeminente. Consequentemente, quando o aparelho está sobre uma superfície plana, como uma mesa, ele fica visivelmente inclinado para o meu lado, porque a protuberância da câmera realmente levanta bastante a parte traseira do telefone, criando uma inclinação perceptível. E quanto maiores esses sistemas de câmera ficam, mais próximos eles chegam de uma DSLR de verdade, o que acaba indo contra o propósito de uma câmera de celular. Eles supostamente são fáceis de transportar. Isso tem peso. Tipo, eu consigo sentir que tem peso na frente por causa das câmeras. Você pode ver que há uma enorme célula cancerosa crescendo neste telefone. E isso está realmente começando a chegar ao ponto em que isso quase anula o propósito da câmera do telefone, pelo menos da minha perspectiva. Gosto que meu telefone seja um pouco mais compacto, é por isso que estou usando este aqui. E este é o S25, o pequeno. Você pode ver a comparação em termos de tamanho, tipo... Cara, deixa eu até tirar a capinha, porque a espessura desse telefone pode ser muito próxima da lente da câmera. Não chega tanto assim, mas de fato está bem perto disso, muito, muito perto mesmo. Então esse telefone é quase tão grosso quanto só o ressalto da câmera. Então é um conjunto de câmeras bem robusto aqui e, como eu disse, por $1.500, mesmo pensando objetivamente, pode ser mais vantajoso para você comprar uma câmera de verdade e também um telefone e ter os dois. Agora, não vai ser tão conveniente carregar os dois, mas tenho quase certeza de que, mesmo com uma câmera dedicada, você pode ter uma sessão de fotos melhor do que com um celular. Eu até testei isso, vai haver uma pequena diferença. Câmeras, como uma câmera dedicada, não vão fazer muito uso de IA. E eu percebi que os celulares novos tendem a fazer muito upscaling com IA e coisas do tipo, e as fotos estão começando a aparecer cada vez mais artificiais. Então, se você nem gosta disso, não importa o quão bom seja o sistema de câmeras, porque a maioria das suas fotos vai começar a parecer mais artificial em comparação com uma câmera que custaria mais ou menos o mesmo preço, por exemplo, comprando um celular como este e uma câmera separada. Eu paguei por este aqui cerca de $600-700 americanos e, eu teria de novo mais uns $600-700 para uma câmera dedicada, que me daria bokehs melhores e simplesmente fotos melhores, eu presumo, do que um celular com menos interferência de IA. Mas enfim, dito isso, espero que você tenha achado este vídeo útil e se achou, não esqueça de deixar o like, se inscrever e obrigado por assistir.